Estamos iniciando o programa O que diz Kardec. Temos o objetivo de levar a você as informações contidas nas obras da codificação espírita. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Como está, Milton? Estou bem. É sempre muito agradável estar aqui no estúdio, ao seu lado, para a realização de mais um programa. O que diz Kardec. O meu amigo Milton, tem um companheiro que nos encaminhou aqui uma questão ligada ao livro O que é o Espiritismo. Ele diz o seguinte: quais são os obstáculos e dificuldades para o exercício da mediunidade? E nós, pesquisando, na questão número 70 de o livro O que é o Espiritismo, que é o primeiro livro que Kardec, não propriamente dá codificação, mas é o primeiro livro que Kardec orienta para aquelas pessoas que querem conhecer a doutrina espírita, que leia. E aqui diz o seguinte, no item 70, fala do escolho dos médiuns, que são os obstáculos, né, as dificuldades. Então diz o seguinte: um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Quer dizer, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre o médium, impondo-se a ele sobrenomes apócrifos e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos. É interessante isso, e se colocam com nomes diferentes, às vezes, da identidade daquele espírito, para iludir, vamos chamar assim, né, Milton, os médiuns. São os mistificadores, né? Esses são os mistificadores. Agora, como é mesmo a pergunta feita pelo nosso espectador? Obstáculos e dificuldades para o exercício da mediunidade. Então ele naturalmente, lendo o que é o Espiritismo, ele procurou a explicação e a junção dessas duas partes. Bem, então, antes de mais nada, com ele nós precisamos dizer que a mediunidade não é responsável pela obsessão. Podemos dizer isso. A faculdade em si não é responsável pela existência da enfermidade. Então, duas coisas. O que é a obsessão? Uma enfermidade de origem espiritual. O fator que determina essa doença é o fator de ordem moral. Moral é a relação dos espíritos entre si. Então, a obsessão é uma enfermidade. Agora, Kardec está colocando que um dos problemas maiores e dificuldades também maiores se dá na razão dessa enfermidade. Então, o médium pode contrair a obsessão? A resposta é sim. Aliás, só pode contrair a obsessão se ele realmente tiver vínculo com o espírito obsessor. E esse vínculo depende do estreitamento de ligação entre os dois, o que resulta na compreensão da mediunidade. Então ele possui a faculdade, se liga aos espíritos. Então essa é uma parte. A outra é que Allan Kardec vai mostrar aí que quando isso acontece, a obsessão se torna realmente um impedimento ao exercício natural do trabalho da mediunidade. O exercício da mediunidade, seja da psicofonia, da psicografia, da vidência e da audição também. O médium não pode trabalhar livremente, digamos assim, quando ele tem tarefa mediúnica. Por quê? Porque o espírito obsessor, ele trava, ele entra no complexo do trabalho do médium e ele trava, então, o desenvolvimento desse trabalho. E ele vai se imiscuindo e ele vai, então, mistificando. Ele vai iludindo o médium. Tanto que existem médiums de um espírito só. É médium intermediário dos espíritos. Médium ostensivo, conforme a nossa doutrina chama. Mas ele se torna médium de um espírito só, principalmente quando ocorre a obsessão. Porque o espírito mistificador, então ele dá um nome muito sugestivo, quase sempre um nome muito importante, e iludido por aquele espírito, o médium tem crença absoluta em tudo aquilo que ele diz.
Você falou no início uma coisa que eu acho importante. É essa questão de o médium ter ligação com o espírito. Não existe, por exemplo, no trabalho da casa espírita, grupos de espíritos, vamos dizer assim, que procuram atrapalhar a divulgação do espiritismo. Mas não tenha dúvida nenhuma. Mas esses espíritos têm alguma relação específica com o médium? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu presumo que o médium se coloca sempre a serviço, quando isso acontece, a serviço dessa organização. Tá, mas digamos, a minha pergunta se relaciona com a obsessão em si. Por vezes, esses espíritos não têm ou têm sempre um vínculo com o médium? Não, nem sempre tem um vínculo, mas eles produzem esse vínculo. Pela tendência, e entra no quadro da simpatia, na corrente da simpatia, no fluxo da simpatia entre si, e eles acabam se utilizando do médium. Então quer dizer que eles arrumam um meio de se vincular a esse médium e aos pouquinhos eles vão fazendo um trabalho e o médium fica meio que depois de um certo tempo à mercê desses espíritos. Claro, fica docilmente entregue às sugestões que eles fazem. E digo mais, eles são capazes de introduzir em um centro espírita, num grupo mediúnico, um médium com essas tendências, introduzir, criam essa ambiência propícia para que ele possa servir depois a essa causa. Mas que causa é essa? De desagregação do grupo. Porque aí o trabalho não tem continuidade. E sofre aquelas altercações. As pessoas se dispersam. E cria animosidades entre os médicos, que é muito comum. Embora a gente não deveria ser assim, mas é muito comum ciúme entre médiuns, intrigas entre médiuns, indisposições entre as pessoas que trabalham em favor daquele grupo. Teoricamente, o médium espírita devia saber destas interferências, né, Milton? Deveria. Se ele tivesse Coelho, quase sempre, Coelho, as pessoas que trabalham nos grupos mediúnicos não têm conhecimento forte sobre o espiritismo. E principalmente sobre mediunidade. Se fossem estudiosos, vigilantes, alertas, realmente colocariam anteparos e não deixariam entrar com tanta facilidade esses espíritos mistificadores. Esse grau de obsessão tem alguns níveis, não é isso? A obsessão... São gêneros, na verdade. Tá. Embora Kardec fala lá, aí mesmo nesse livro, ele vai usar a palavra 3 degrés, quer dizer, 3 degraus. Essa palavra degré aí não significa necessariamente degraus ou graduações da obsessão. São gêneros, modalidades. A simples, a fascinação e a subjugação. Ele fala que a obsessão apresenta 3 graus. Quer dizer, ele fala, por esta tradução, né? Está dito aqui. Está correto isso aí. A obsessão apresenta 3 graus principais bem caracterizados. É isso aí o que você falou. Isso mesmo. Simples, a fascinação e a subjugação. Você poderia dar uma pincelada claro, sobre então, essa só questão? para ajustar direitinho. Então, quando o Kardec escreveu, ele escreveu exatamente assim. São 3 degrés, significa 3 degraus. Mas ele não está falando degraus como se fosse o primeiro, o segundo, o terceiro. Porque dizendo assim, seria assim, antes de passar para a subjugação, que é a última, teria que passar na primeira, que é simples, depois para a fascinação e depois não. E não necessariamente não é assim que ocorre a obsessão. A enfermidade pode ser contraída, ficar intermitentemente no primeiro gênero, que é a simples, eu já vou explicar já. Depois, a segunda, que é a fascinação, que é a produção de uma ilusão, quem sofre, e a terceira de subjugação. E o que significa? Simples, pensamentos contínuos, sutis, que a pessoa quase nem percebe que tem. Mas por que isso é grave? Porque pode mudar o rumo dos demais pensamentos e das atitudes da pessoa. Exemplo, o indivíduo ele resolve visitar um amigo
que há muito tempo ele não vê. Marca a data, ele marca, para tal dia eu vou visitar o meu amigo e fica alimentando a expectativa de chegar aquele momento, sair de casa e visitar o amigo. E ele sai, vai visitar o amigo. Mas no meio do caminho, quer saber de uma coisa? Eu não vou não. Eu acho que eu vou voltar para casa, ou então ele vai para um outro local. Essas mudanças, quando elas são recorrentes, significa a intermitência da modalidade simples do que Kardec chama de obsessão. E o Espiritismo explica isso nos seus detalhes mínimos, que a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise também vão examinar, mas à luz apenas do complexo nosso da psique. Mas o Espiritismo sabe da realidade espiritual. Veja que coisa interessante. Então E tem pessoas que sofrem dessa modalidade simples a todo instante. E muitas crianças e jovens passam por essa situação dramática. Modalidade simples. A pessoa nem se apercebe de que está realmente sob essa influência, o império dessa influência. E acha muitas vezes que aquilo é o próprio pensamento do seu espírito. E né? não, e tem a mãe, quando vê um filho assim dessa situação, não sabendo disso, que nós estamos aqui conversando, ela atribui o que, está vendo, esse menino é desligado, não tem um pensamento ordenado, não tem uma vontade firme e tal, não sabe que está passando por uma enfermidade de uma modalidade da obsessão. Então quer dizer que essa obsessão não é única, exclusiva para médium. As pessoas também têm esse tipo. Claro. Né? No seu dia a dia, nós todos podemos ter esse tipo de enfermidade. Porque todos são médiums, só que não são ostensivos. Kardec aí está se referindo só à ostensividade da mediunidade, só se referindo aos médiums ostensivos. Tá, mas pode ser também qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tá. Agora, a fascinação é uma ilusão produzida. O espírito, ele trava o raciocínio da pessoa que está vinculada por esse processo. Ela está vinculada a esse processo porque ela se deixa levar por esse vínculo. E se deixa levar esse vínculo porque ela é participante com o espírito obsessor de acontecimentos anteriores, que podem ter sido ocorridos nesta encarnação, como em qualquer uma outra encarnação anterior. Então, o agente que sofre, ele é o próprio autor da sua obsessão. Ideias fixas, por exemplo, ideias políticas podem criar essa ilusão. A ilusão produzida pelo um time de futebol, por exemplo. Você já não viu pessoas dizer, aquele indivíduo é fanático pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo. O que significa isso? Esse fanatismo, ele é resultado da ilusão produzida pelas ideias, no campo só de um time de futebol. Pode ser por uma religião, não existem pessoas fanaticamente iludidas com uma seita religiosa, com um líder religioso, com um político. E no caso do médium, propriamente, a fascinação na mediunidade, o que mais pode ocorrer assim? Bom, que você conforme veja... você viu, Kardec ele vai tocar aí no ponto crucial. Ele vai falar do espírito que, usando desse mecanismo, ele ilude o médium. O médium fica iludido. Tem muitos médiums iludidos, cuja ilusão foi produzida pelos espíritos, para que eles, médiuns, obedeçam rigorosamente o que os espíritos determinam. Me parece, Milton, veja se o meu pensamento, se eu estou errado, posso estar. Por vezes, esses espíritos que causam a obsessão simples, a fascinação e até a subjugação, são espíritos muito inteligentes. A gente não pode imaginar que esses espíritos sejam, espíritos que não têm evolução. Eles são muito inteligentes. Então, eles vão fazendo um trabalho, o médium começa a fazer o trabalho, por exemplo, vamos pensar em alguma coisa aqui, na psicografia. Aí, num primeiro momento, o médium vai lá e escreve um livro bonito. Todo mundo gosta, olha, escreveu um livro bonito. Aí vem um segundo livro, olha, esse livro está bacana, do médium. E aí, depois de um certo tempo, ele começa a influenciar, porque ele já
fez com que aquele médium criasse. O plano já estava estabelecido. Ele faz um plano, né, estabelece uma questão, começa a colocar coisas num primeiro momento, e aí, depois de um certo momento, ele começa a trazer inverdades. E o médium, por conta disso, entrega a ilusão, se acha... E o espírito usa aqueles negócios, você vai ser portador de uma... vai ser a pessoa que vai comunicar uma verdade que ninguém conhece. Você vai levar uma novidade. E normalmente... E ele acredita naquilo. E ele acredita, né? E normalmente fala, olha, pode confiar, né? Pode confiar. E as pessoas acreditam mesmo. Claro, né? Existem correntes de pensamentos que foram produzidas, iniciadas por esse processo. Aqui na Terra, vamos dizer, no meio espírita também ocorre isso. Existem correntes de pensamento que foram criadas por espíritos mistificadores. Livros que foram escritos sob o império da mistificação. E as pessoas iludidas, fazendo parte dessa fascinação, acreditam nessas informações que são passadas por esses textos. E aí acabam iludindo as pessoas que estão à volta e, por terem nos primeiros livros ótimos, acabam pensando que essas novidades são novidades mesmo, mas aquele que estuda Kardec vai saber a diferença, né, Milton? A vantagem do estudo das bases da doutrina, de acordo com a codificação, é que todas as pessoas culturalmente ficam vacinadas. Esse processo desperta a razão. Não ficam apaixonados. Você sabe que a paixão é uma enfermidade que pertence ao quadro das obsessões. E Kardec diz, a paixão é quando a paixão cega a razão. Quando o indivíduo não quer raciocinar sobre o que ele tem como engano, como erro, é porque ele já se encontra sob o domínio desse processo. Então nós precisamos tomar cuidado. Coelho, cada um de nós, eu penso que eu posso falar dessa forma em nome da doutrina espírita, cada um de nós tem o seu ponto frágil, moralmente falando. Eu penso que eu posso falar assim. Todos temos, né? Ou mais, quando né? nós falamos todos, significa todos os habitantes do nosso planeta, sendo espíritos imperfeitos, têm pontos de fragilidade moral. Se fosse perfeito, não estava encarnado, né? E os espíritos que são obsessores, eles estudam esses pontos frágeis. E é ali que eles vão trabalhar. E vão trabalhar com uma maneira, você bem disse, usando inteligência, usando um preparo. E eles vão otimizando essa fragilidade. Vai otimizando. E eles vão até ajudando o indivíduo, nesse particular, a pensar que estão ganhando com isso. Não estou dizendo ganhando dinheiro somente, mas outras coisas também, vantagens e posições sociais e tudo mais. E é depois que eles conseguem fazer esse processo de ilusão, é que eles vão produzir esse desencaminho. Só duas coisas. Eu disse, não precisaria estar encarnado nessa condição, né? Nessa condição. Mas estaria talvez numa condição em outro planeta, enfim. Mas para terminarmos, Milton, estamos chegando ao final do programa. E a subjugação? A subjugação é quando... Lembra-se que eu falei que o espírito obsessor ele trava o raciocínio na fascinação? Na subjugação ele não vai travar apenas o raciocínio, vai travar também a vontade, porque estão vinculados, um sugestiona ou sugere e outro recepciona e aceita, fica fácil. Então quem aceitou vai ver também a sua vontade travada. E por sugestão do espírito obsessor ou dos espíritos obsessores, acaba se comportando exatamente como eles desejam. Na maior parte das vezes, eu acho que eu posso falar na totalidade das vezes, o que eles pretendem é ridicularizar, é colocar a pessoa no ridículo. Kardec até, no livro dos Médiuns, vai contar a história de um homem de uma classe social média para alta, que atravessando uma das ruas de Paris, certa ocasião, sem motivo real, aparente, ele se ajoelha diante de uma moça muito bonita e pede a moça em casamento. Não conhecia a moça, não era o comportamento típico dele, e Kardec depois vai examinar o assunto, chamando, invocando os espíritos lá, e ele percebe então que o homem estava sob o efeito da subjugação. Muitos crimes
são cometidos sob o guante da subjugação. O doutor Inácio Ferreira, quando vivo, escreveu vários livros, um deles é Psiquiatria e Reencarnação, e nesse livro, então, ele, na condição, com a autoridade de o maior psiquiatra espírita que existia, ele diz que mais de 70% dos crimes são cometidos sob influência subjugatória. E tem muita gente também que está internada em e também tem esse outro detalhe. Que supostamente que é loucura, mas o problema é obsessão. Né? Que bastaria um bom processo de trabalhos de desobsessão em sociedades bem qualificadas, poderiam ajudar muito e aliviar as pessoas desse sofrimento. É para nós pensarmos, né, Milton? Então fica aí a sugestão de leitura aos nossos amigos do livro O que é o Espiritismo, a partir da pergunta 70 e as seguintes, que trata aí da fascinação, escolhos, né? dos escolhos, enfim, uma série de outros detalhes, falando também da subjugação, enfim. Aborda todas essas questões e até a loucura aqui. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interior. Isso, não é o cérebro, porque a medicina tem como causa o desarranjo cerebral. O Dr. Bezerra de Menezes também, quando estava vivo, quando estava encarnado, escreveu um livro chamado A Loucura sob um Novo Prisma, editado hoje pela Federação Espírita Brasileira, para dar uma resposta aos médicos materialistas sobre esse assunto. Interessante também, que todos procuremos os esclarecimentos para não ficarmos vagando nisso e perdidos muitas vezes. Sem dúvida nenhuma. E para entender muitas vezes o porquê algumas obras às vezes distorce um pouquinho. A gente fala, poxa, mas por que é diferente? Por que Kardec é diferente desse ou daquele? É porque às vezes o espírito trabalhou de uma certa forma e induziu a pessoa ao erro, não é isso? E nesse caso, eu não sei se eu tenho pelo menos mais um minuto, por favor. É dizer que nós precisamos tomar cuidado, porque senão, se a gente aprender doutrina espírita por esses mistificadores que escrevem livros, depois vai ser difícil aceitar as ideias genuinamente da doutrina espírita segundo Allan Kardec. Bom para a gente pensar também, refletir Muito um pouquinho. Meu amigo Milton, chegamos ao final de mais um programa, O que diz Kardec. Agradecer e desejar a todos aí, na verdade eu vou externar aqui o meu abraço fraternal para todos. Lembrando que o nosso programa pode ser assistido sempre no site www.kardec.tv. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.